Provavelmente você já ouviu falar do termo fontes históricas, mas se cai na tua prova, tu sabe legal o que são as fontes históricas? Fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que vai valer muito a pena. Mas antes você já sabe, a produção, roda a vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, Professor Pedro Rizzo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E hoje, se você quiser saber tudo sobre as fontes históricas, eu vou destrinchar nesse vídeo, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo para ajudar o SOS História a crescer cada vez mais. A gente conta com a sua colaboração. Compartilha esse vídeo com alguém, curte, se inscreve, ativa o sininho. Por favor, isso ajuda muito a gente a desenvolver um trabalho cada vez mais sólido aqui no canal do YouTube. Beleza? Antes de mais nada, se você quiser tirar print desse quadrozinho cheio de informação sobre fontes históricas, eu vou me abaixar aqui rapidinho. Se você quiser pausar, copiar, vem produção, vem um pouquinho antes, vem produção. Vem. Eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Deixa se envolver. Eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Quer me? Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch. Galera, falando sobre fontes históricas, o que são essas fontes históricas é muito importante você saber, gente. O que são essas fontes históricas? As fontes históricas são ferramentas, são elementos que o historiador se utiliza para compreender melhor o passado. Então, são vestígios do passado que são usados por esse historiador para investigar o que aconteceu no passado, tá? São fontes históricas, podem ser materiais, tá? Concretas, tocáveis ou imateriais. Nós temos fontes históricas imateriais também. Por exemplo, o que são fontes históricas materiais? Um documento, uma carta, um diário da época. O que são fontes históricas imateriais que nós não conseguimos tocar? Por exemplo, a gente tem a música sendo uma fonte histórica imaterial, reportagens sonoras que você consegue ouvir via rádio daquela época, enfim, a transmissão, são imateriais, coisas que você não consegue tocar. Então as fontes históricas, gente, elas são o instrumento que o historiador usa para compreender o passado. Alguns historiadores eles vão falar isso: me debruço sobre os túmulos dos mortos e eu ouço o que eles têm a dizer. E como você ouve o que eles têm a dizer? Através das fontes históricas. Essa é a forma que você tem para compreender o passado. Então, basicamente, se a história é o estudo do homem ao longo do tempo, durante o seu tempo, durante a sua época, como nós estudamos o comportamento do homem, como o homem se desenvolveu ao longo do tempo, através das fontes. Quais tipos de fonte a gente tem? Se a gente estivesse falando no século XVIII, eu falaria que existia um tipo de fonte, que são as fontes escritas, os documentos. Por isso que existe uma segmentação da história que divide a história em tempos, divididos ali como pré-história, história antiga, idade média, idade moderna, contemporânea. O que define a pré-história? Quando você vai lá explicar, pré-história é antes de ter história. Mas o que é ter história? É quando eles documentavam, quando eles registravam. Então, o pensamento ali, que é um pensamento mais sistematizado, muito influenciado pelo positivismo também do século XIX, eles defendem que o que são fontes históricas são fontes escritas, fontes de textos, documentos escritos. Então, por isso que a gente fala que é pré-história, porque é antes de ocorrer documentação. Se a gente fizesse uma análise desse período hoje, a gente entenderia que, na verdade, tem história, mas não da forma habitual que nós estamos acostumados a ver. Porque a forma mais comum que as pessoas entendem são através de fontes escritas. Mas, na verdade, vestígios arqueológicos também são fontes históricas. Então, se você pega uma vasilha lá de milhares de anos atrás, através de uma escavação ali, de uma arqueologia, de uma paleontologia, é uma forma de você compreender aquela sociedade da época. Se você pega uma pintura rupestre,
da época, olha aí, tá aparecendo para você, uma pintura rupestre da época, isso é uma forma de você compreender como eles entendiam a divisão social, as obrigações, enfim, os afazeres. Ou seja, hoje nós entendemos que existem diversos elementos que servem como fontes históricas. Vestígios arqueológicos, imagens, né? Imagens, fotos são fontes históricas, pinturas são fontes históricas, pinturas faz a gente entender muito, compreender muito o passado. Músicas são fontes históricas e também fonte oral, né? O que é fonte oral? Oral vem de oral, de fala. Aqui, ó, tô falando, oralidade. Então, quando você tem um relato de alguém que viveu algo naquela época, a gente tem uma fonte oral sendo estabelecida ali. Eu compreendo o que aconteceu através da fala de alguém da época. Por exemplo, o julgamento de Eichmann, ali pós Segunda Guerra Mundial. Era um dos caras que participou da estrutura nazista, vai ser julgado, vai ser ouvido, isso é considerado uma fonte oral. Você pode ver o julgamento dele. Então, se a gente for colocar a fonte em algumas categorias, a gente tem as fontes materiais e as imateriais. As materiais, elas geralmente são feitas pelo homem. São feitas fontes que você consegue tocar e que são feitas pelo homem. A fonte é o próprio suporte. Ou seja, o homem escreveu lá um livro. O que é a fonte material? É o livro. São as páginas do livro. A fonte imaterial, ela não é feita por mãos humanas. Então, ela não depende de você tocar, de você conseguir palpar, né? A gente tem uma série de conjuntos ali culturais, sociais, que são fontes imateriais. São fontes que nós não conseguimos tocar e que não são feitas por mãos humanas. São fontes mais simbólicas, mais abstratas, a gente poderia dizer assim. E aí, dentro desse desenvolvimento de fontes, a gente tem uma fonte chamada de fonte primária e fonte secundária. O que é a fonte primária? Primária é primeiro, né? Então, não é a primeira vez que o historiador está tendo contato com aquela fonte. Ele está pegando uma carta lá de 1700, ele está lendo aquela carta de 1700. Ele está pegando uma arma lá de milhares de anos atrás e ele está analisando aquela arma, aquele instrumento de milhares de anos atrás. Isso é a fonte primária. São vestígios, são documentos, é a primeira vez que se tem contato, tá? A fonte secundária é como se fosse uma consequência da primária. Como assim? Basicamente, chega lá um historiador e ele vai olhar uma arma. Ele vai escrever um documento analisando como a sociedade da época se desenvolveu utilizando aquela arma. Então você que vai ler o documento desse cara, você que vai ler a fonte desse cara referindo-se àquela arma, você está lendo uma fonte secundária. Então é contato com a fonte através do escrito do historiador. Eu analiso através do que ele escreveu. E é claro, gente, que esse historiador que está desenvolvendo aquilo na época, né, a historiografia desse cara, ela tem um grau de influência da sua perspectiva. O cara não chega ali 100% neutro, tá ligado? Ele chega, obviamente, influenciado pelas suas perspectivas, pelas suas vivências, pela sua bagagem. Isso influencia muito como ele vai desenvolver aquela fonte secundária. E a fonte primária, dependendo também do que é, por exemplo, se a gente for ler uma carta lá do período da Reforma Protestante, e essa carta falar sobre a Reforma Protestante, mas for um padre falando, ela vai estar enviesada com a visão dele da época, inserido naquele contexto. Então essa é uma fonte secundária, né? No caso ali, é uma fonte secundária, é quando o historiador produz algo sobre uma fonte primária e você tem contato com isso. E nós temos também as fontes voluntárias e involuntárias. Se eu falei que é voluntária, basicamente é uma intenção de virar um objeto de pesquisa. Como assim? Uma pessoa vai fazer uma autobiografia, ela vai falar sobre a vida dela. Ele vai contar a história da vida dele. Então ele tem ideia que aquilo pode virar algo histórico, pode virar uma fonte de pesquisa sobre a vida dele ao longo da história. Uma fonte involuntária ela é produzida sem a intenção de ser estudada, como por exemplo, um diário da época. O cara vai lá escrever um diário, tudo que ele relata lá. Para muitos historiadores, é mais válido você estudar uma fonte involuntária do que a voluntária. Porque a voluntária, ela pode justamente encaminhar o que quer que a pessoa leia, porque a pessoa já está
criando aquele documento com o objetivo de ser estudado. Agora, uma involuntária, como você não tem intenção ali de estudar, a pessoa está escrevendo de forma mais livre, isso pode acabar proporcionando uma experiência melhor para o historiador que está pesquisando através dessa fonte. Galera, curtiu esse vídeo de fontes históricas? Deixa seu like, você nunca viu o vídeo mais completo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos pra cima, rumo à sua aprovação, a sua nota boa na escola, o que a gente vai tirar. Tamo junto, galera. Solta a música. Deixa se envolver pra eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Deixa se envolver.